Olá, esse é o Novos Caminhos, eu sou José Marcelo Santos e te convido a permanecer comigo, porque hoje a gente vai falar sobre um setor que é responsável por todo o transporte de toda a produção brasileira, seja ela tecnológica, seja ela industrial e seja ela do agronegócio. A gente vai falar de transportes e o meu convidado de hoje é o presidente da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, o Wander Costa. O setor de transportes hoje, ele gera mais de 2 milhões de empregos no país. É isso mesmo, presidente? Seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar com um seleto público. E geramos um pouco mais que 2 milhões, até bem mais. Hoje são mais de 4 milhões de empregos diretos no transporte do Brasil. Porque, como você disse, a CNT representa todos os modais. O aéreo, o ferroviário, o aquaviário também o marítimo. E tanto carga quanto passageiros. Então, hoje são quase 5 milhões de empregos gerados direto, fora os indiretos. Pois é, presidente, hoje a gente está aqui numa conversa talvez sobre as duas pontas que fazem com que o Brasil não pare, que garantiram que o Brasil continuasse trabalhando, produzindo e ajudando a alimentar o mundo durante a pandemia, que é justamente o setor agro e o de transportes, não é isso? Isso, justamente. A agricultura brasileira desenvolveu muito e produz batendo recordes sucessivos e nós entramos para transportar, para tirar a produção da lavoura e entregar nos mercados consumidores ou nos portos quando for destino de exportação. Eu estava aqui com um número mais defasado de 2 milhões, o senhor me falou 4, quase 5 milhões de empregos no transporte, e me parece que a maioria desses empregos no transporte está concentrada ainda no transporte terrestre, é isso? Conta pra gente. É concentrado no transporte terrestre, especificamente no rodoviário. O rodoviário ainda é o grande empregador, mesmo porque é responsável pela maior parte da produção. 60% do transporte no Brasil é pelo modal rodoviário. E como ele é mais caro, mais custoso, ele gasta mais gente por TKU transportado. O rodoviário emprega mais porque cada tonelada, quilômetro útil transportado, precisa de mais motoristas do que um maquinista para uma locomoção ferroviária, por exemplo. E aí, presidente, precisa de mais motoristas, precisa de mais caminhões e precisa de mais e melhores estradas, é isso? Isso. O Brasil precisa de muito investimento. Nós vamos publicar agora na semana que vem uma pesquisa da CNT, onde a gente demonstra que nos últimos 2 anos os investimentos na infraestrutura de transporte foram os menores realizados nas últimas décadas. Então, a CNT ela defende o multimodal, ela defende que há necessidade de investir nas ferrovias, nos portos, mas para poder alcançarmos o desenvolvimento econômico, tendo em vista que esses investimentos em ferrovia e aquaviária de maturação mais lenta, demoram 5, 10 anos, é preciso manter as nossas rodovias transitáveis para poder cumprirmos o nosso dever de transportar as safras para exportação ou para consumo do brasileiro. Mesmo porque, né, presidente, quando a gente está falando especificamente do agro aqui, sem desmerecer os outros setores, mas quando a gente está falando aqui do agro, da produção da fazenda até chegar, se for o caso, a um porto ou até chegar à ferrovia, vai ter de usar a estrada para isso, né? Vai ter de usar o caminhão. É preciso investir mais nisso, né? Sem dúvida nenhuma, a gente fala que se desenvolver a ferrovia, como é desejo nosso, crescer, triplicar a quantidade de ferrovias utilizadas no Brasil, ainda vai precisar do caminhão para colher a safra na lavoura e entregar nos terminais ferroviários. E o rodoviário fica muito tranquilo ao ver a CNT e o Brasil apoiando ferrovia e cabotagem, porque a maior rentabilidade do transporte rodoviário é no pequeno e médio percurso. Justamente é essa fase de abastecer os terminais e portos, e depois também tirar dos portos e abastecer a indústria, o comércio. Então, o equilíbrio da balança de transporte no Brasil entre todos os modais é bom e apoiado por todos os segmentos. A gente eu não sei se o senhor tem esse dado, mas hoje as rodovias brasileiras, elas transportam quanto por cento do PIB? Se o senhor não tiver, eu vou entender perfeitamente, viu? Não, é da faixa de 60% a 65% do PIB, dados do ano passado. Já a matriz não muda muito nos últimos tempos, e por
mesmo com a evolução que nós tivemos nas renovações de concessões ferroviárias no ano passado, não vai mudar também em 2020, 21, 22, porque, como eu disse há pouco, o tempo de maturação de uma ferrovia para poder aumentar a capacidade de carga, ela demanda 4, 5, 6 anos. Isso é dito pelos próprios operadores que disseram no ano passado da necessidade de renovar por mais 30 para poder justificar os investimentos. Ele não vai investir hoje para poder faturar amanhã, ele investe durante 2, 3 anos para poder ter o retorno nos próximos 30. Agora, presidente, o senhor estava falando da história de concessões ferroviárias e as concessões rodoviárias. A gente ainda tem uma malha viária brasileira muito pouco pavimentada e muito deteriorada, não é isso? Isso. Nós apoiamos o projeto do ministro Tarcísio de que a alternativa no curto prazo é a privatização dessas concessões. E defendemos junto ao Ministério da Infraestrutura também que seja implantado o free flow para poder viabilizar trechos que hoje em estudo são economicamente desinteressantes. O que é o free flow? É você cobrar por quilômetro rodado. Você fecha a rodovia como um todo e todo mundo que utilizar vai pagar pelo que usa. Quem usa 1 quilômetro vai pagar 1 quilômetro, alguns centavos menos que R$1. Quem usa a rodovia inteira paga a quilometragem inteira. Esse é o objetivo de despolitizar a instalação de praça de pedágio. No passado, tinha uma briga de prefeitura para colocar praça de pedágio para poder receber o ISS, que é muito interessante para as prefeituras. Mas, com o tempo, fez com que o ISS fosse rateado pela quilometragem a cada município. Então, agora eles não querem praça de pedágio para não tirar votos do popular que passa pelo percurso. E hoje acontece, se você põe uma praça de pedágio depois de 100 quilômetros, um cidadão do município passa pelo pedágio e paga por 100 quilômetros, apesar de ter andado 1 ou 2. A gente entende que, ao colocar o free flow, quem andar 1 ou 2 quilômetros vai pagar uma tarifa muito barata, não vai ser politicamente questionado, e todo mundo pagando, a arrecadação é maior, faz com que trechos que hoje são inviáveis para a iniciativa privada tornam viáveis. Aí o senhor falou numa questão muito delicada no Brasil, que é a politização das decisões que podem beneficiar a população, não é? No setor de transporte, como é que isso contamina a possibilidade de investimentos? Desestimula o investimento pela falta de atratividade. Você pega uma discussão dessa semana que o presidente Bolsonaro falou que não vai colocar pedágio em Guarulhos. Mas o grande tráfego da Dutra é Guarulhos. Se você fecha a Dutra, mantém as marginais para quem não quer pagar pedágio, você vai atrair mais investimentos. Você poderia fazer com que a outorga recebida seja muito maior ou que tenha uma concorrência maior para a redução do pedágio. Então, acho que essa concepção, essa ideia está evoluindo no Ministério da Infraestrutura. A gente tem conseguido convencer os técnicos da viabilidade da ideia. Tem um projeto no Senado que trata do assunto para poder regulamentar o free flow e a própria Dutra vai ter um trecho que vai funcionar dessa forma. Acho que é uma experiência positiva e, se isso for colocado, nós poderemos ter milhares de quilômetros privatizados o ano que vem, que é a única forma de ter desenvolvimento da infraestrutura, porque o Brasil, infelizmente, não tem recurso público. Isso é uma realidade e eu prefiro encarar a realidade para poder propor alternativas que são factíveis. Quando você fala que o Brasil não tem recursos públicos para investir em rodovias, isso significa que a gente ainda tem quanto por cento de rodovia sucateada daquelas que podem ser consideradas em boas condições e que ainda estão na mão do governo? Um percentual muito elevado. 90% está sucateado e esse ano, com certeza absoluta, vai piorar, porque os recursos previstos no orçamento, que ainda não foi votado, são inferiores ao do ano passado. E o que vai para o Ministério da Infraestrutura não dá para manter o que está pronto. Então, nós não vamos ter nenhuma nova obra com dinheiro público e as atuais, com certeza, vão ser deterioradas. Nós defendemos, inclusive, uma nova modelagem de concessão para ficar mais barata, onde não se prevê investimento de novos trechos, mas simplesmente a manutenção da rodovia já construída. Aí teremos um pedágio bastante pequeno, mas o suficiente para poder garantir a trafegabilidade. E quando o senhor fala que está fazendo essa defesa de um novo modelo, sem ampliação da malha, mas a manutenção da que está aí, nesse modelo, a concessionária ela teria de refazer a obra, apenas melhorar a obra? Como é que funcionaria?
Eu teria que apenas dar manutenção e melhorar a obra, cuidar de que tenha uma capina com constante. Pode ser até simples capinar, mas o mato cresce e tampa uma placa de sinalização e provoca acidente. Manter a placa de sinalização, manter a sinalização de piso e fazer com que o asfalto seja conservado, evitando o buraco. Seria uma operação de recapinhamento e tapa-buraco. Alguma coisa bastante simples para poder tornar viável e sério o processo de privatização. E eu estou perguntando isso, presidente, porque tem um estudo da própria CNT que eu tive acesso recentemente, e aí eu não me lembro se das 25, 24 ou 26, 25, mas era assim. Suponhamos que, se eu não estiver enganado, das 25 melhores rodovias brasileiras, 24 estão sob concessão. E o número de acidentes nelas em relação às demais é infinitamente menor também em função da estrutura delas, que tem acostamento, que tem áreas de recuo ou de descanso para os caminhoneiros, por exemplo, que tem um sistema de socorro mais eficiente, né? O motorista está dirigindo na via, daí a pouco o carro tem um problema, qualquer coisa assim, imediatamente ele pode contar com socorro ou com um reboque. Nesse novo sistema que o senhor defende, seria possível fazer tudo isso? Sim, o nosso objetivo é realmente reduzir acidente. E nas 24 que são concedidas, além de termos menos acidente, a quantidade de morte é muito menor ainda, porque nessas rodovias é raro acontecer uma colisão frontal. E quando a gente fala da manutenção, qual que é o benefício da manutenção? Você vai ter uma rodovia sempre sinalizada, com as placas visíveis em função de capina e com a sinalização tanto a vertical quanto a horizontal em dia. Só este ponto faz com que a quantidade de acidentes reduza muito. Você pega as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal e muitas vezes, na maioria das vezes, vai constar que o acidente ocorreu por falha humana. Mas ele não observa que há pouco tempo atrás tinha um buraco e fez com que o motorista tivesse que fazer um desvio, trocasse de faixa. Então, a conservação da rodovia é muito importante e até para a saúde mental do motorista, porque você dirigir um caminhão ou um automóvel numa estrada sinalizada, numa estrada sem buraco, você tem muito menos estresse do que numa rodovia totalmente mal conservada. E o estresse provoca a desatenção e a desatenção provoca o acidente. Então, deixa eu inverter esse raciocínio que o senhor está fazendo para que as pessoas talvez entendam um pouco mais. Como ter saúde mental dirigindo um caminhão, transportando soja ou o que quer que seja, não é? E ter tranquilidade, segurança e sanidade mental sem ter sinalização e numa via cheia de buracos, é isso? É isso, não tem como ser. Você vai ficar estressado no limite. Até pode provocar, além do estresse psicológico, uma doença cardíaca. Você pega a quantidade de motoristas com problema de pressão alta é muito maior do que a população normal. Isso também em função do estresse, em função de hábitos alimentares, que nós procuramos trabalhar com os motoristas através do SESC-Senat para poder conscientizá-los disso. A gente oferece para eles de forma gratuita assistência psicológica para tratar da situação deles e também nutricionistas para orientar como fazer uma refeição saudável. Agora, também tem um outro problema ao longo das estradas brasileiras, que é o acesso a serviços de alimentação, com áreas de descanso, porque esse motorista que transporta, por exemplo, a produção do agronegócio brasileiro, ele acaba sendo muito mal servido, né? Ele é mal servido, é carente de postos de descanso para poder fazer alimentação, principalmente em relação à higiene, né? O motorista que vai transportar soja do centro-oeste até um porto, ele vai, por vezes, ter que se alimentar na estrada. E os restaurantes nem sempre estão preocupados com a comida com nutrição equilibrada, e mesmo as instalações sanitárias para tomar um banho, nem sempre são higienizadas de forma que o cidadão brasileiro merece, o motorista merece. Então, é um trabalho que a gente tem feito também, o que ajuda o motorista ele fazer uma programação prévia da viagem, ele fazer uma programação de tempo de direção com intervalos de descanso, onde ele vai parar nas melhores paradas, onde ele tem a segurança tanto patrimonial para evitar roubo, que é um problema grave nas estradas brasileiras, a segurança sanitária, que tem a higienização,
e também a nutricional, onde possa fazer uma refeição equilibrada. Já que o senhor falou em segurança das estradas, eu quero aproveitar que a gente está aqui no ar, já para te colocar numa saia justa e para te fazer um convite, né? Se não, o senhor, alguém da CNT, para muito em breve a gente gravar aqui um programa, trazer aqui no Novos Caminhos essa discussão sobre segurança nas estradas, sob a ótica do roubo de cargas e da ameaça à vida do motorista brasileiro, tão importante para a nossa economia, tão fundamental para o agronegócio brasileiro. Podemos contar com a CNT? Pode contar, com certeza. Se eu não puder ir pessoalmente, alguém da nossa equipe vai participar. Eu tenho uma boa notícia, porque no Então final conta para a gente. o CNT firmou um convênio de cooperação com o Ministério da Justiça, e aonde nós estamos trabalhando junto com o corpo técnico da CNT do Executivo para poder colocar alternativas para combater o roubo de cargas, não só nas estradas, mas também nos nossos rios, que estão um volume muito grande. E junto com a Polícia Rodoviária Federal, a gente também está identificando onde tem mais acidentes envolvendo caminhões para poder propor alternativas que visem dar mais segurança, aí nesse caso, segurança para evitar acidentes. Então, o convite está aceito. A gente tem uma proposta no governo que entendemos bastante interessante, que é suspender o CNPJ do recebedor de carga, porque aumentar a pena de quem rouba carga, passar de 5 para 10, 20 anos, não vai trazer um resultado que a gente espera, porque o agente que está roubando, ele recebe pela ação criminosa, mas quem tem um grande lucro, aquele que encomenda e compra a carga roubada. Então, ele só faz isso com o objetivo de aumentar os lucros. E a gente entende que para poder desestimular a compra de carga roubada, desestimular a ação do receptador, é importante impor um grande prejuízo financeiro, porque aí ele vai evitar de roubar carga. Hoje, uma grande rede que compra carga roubada, na pior das hipóteses, vai prender o gerente da loja. Mas o grande ganhador é o quem fica com o lucro, é o acionista. Para ele, nós não conseguimos chegar nele criminalmente. Mas na hora que falarmos que se ele for pegou a carga roubada, suspende o CNPJ e dá perdimento em todo o estoque da loja dele, aí vai ficar desestimulante. Aí vai vir uma ordem de cima do dono para o administrador e fala assim, não compre carga roubada porque eu não quero colocar em risco o meu estoque. Sem contar que muitas dessas pessoas, por terem grandes escritórios de advogados trabalhando na defesa deles, além de contar com a quantidade de recursos que podem atrasar ainda mais, já conta com a morosidade natural da justiça brasileira, né? Isso é outro fato. Quem tem bons advogados raramente vai cumprir uma pena, né? Ele pode ser até apenado, mas ali já vai pegar pela prescrição e faz. Mas os advogados então, eles estudam e trabalham para isso. E cabe a nós fazer uma legislação de que esse prejuízo financeiro seja mais preocupante. E a gente tem estudos em outros países do mundo que adotou regras semelhantes e o roubo de carga foi minimizado, foi quase que inexistente, justamente por colocar em risco o patrimônio do investidor. Aí vem compliance de regras que ajuda a combater o roubo de carga. Perfeito. Agora eu queria falar sobre a outra ótica da segurança na estrada, que é a segurança física. A gente tem estradas muito sucateadas, muito esburacadas, que acabam causando dano aos caminhões, né? Isso se eu for falar só nos transportes, claro. Tem carro de passeio, dano à vida, a gente sabe de tudo isso. Estou querendo discutir aqui agora a questão da qualidade da estrada para encarecer e comprometer o frete brasileiro, a carga do agronegócio. A gente tem estradas muito esburacadas e muito sucateadas, não é isso? Onde é que está o maior problema no Brasil hoje, se a gente tiver de localizar geograficamente? O problema no Brasil é geral. Tirando as rodovias que são concedidas, o resto você trabalha com rodovias precárias no Nordeste, no Centro-Oeste e precisando de manutenção. E o problema é estrutural, porque você pega o orçamento proposto pelo governo para esse ano, o valor reservado para infraestrutura é menor do que o ano passado. E o ano passado já não tinha condições de dar manutenção, então a alternativa, a gente apoia o governo e a ideia do ministro Tarcísio de privatizar o que for possível e aquilo que não for possível passar para a alternativa de privatizar a manutenção.
o que não é nem novidade, né? Porque há 20 anos atrás já foi feito isso nas rodovias federais e inclusive, colocando a manutenção por longos períodos, justamente para poder incentivar a utilização de produtos com qualidade, para evitar que você faça... Quando você privatiza e entrega a manutenção para uma empresa, ela vai calcular o tanto que ela vai gastar e o tempo de vida da concessão dela. Faz com que ela, em vez de fazer um tapa-buraco para poder durar um mês, ela ganhar de novo, com novo tapa-buraco, ela vai fazer uma estruturação melhor para ter uma vida útil dentro do contrato dela. Até nesse ponto é favorável. Aí nós vamos pagar pedágio. Quem paga mais pedágio são os caminhões, sem dúvida nenhuma. Mas eu pagar pedágio para dirigir numa rodovia onde não vai estragar meu caminhão, não vai estourar o meu pneu, eu vou economizar combustível porque eu vou ter uma rodovia conservada, é uma conta que dá lucro no final. Que era isso que eu ia perguntar para o senhor. É mais fácil pagar pedágio do que gastar com manutenção e ter parte da carga perdida na estrada de tantos solavancos, e aí você compromete desde produção quanto produtos acabados? Esse é o nosso raciocínio. Eu preferia rodar como na Alemanha, que é estrada de primeiro mundo, excelente estrada, e não tem pedágio, porque o governo tem recurso suficiente para poder fazer isso. Mas não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil qual que é? É um estado que está muito endividado. Então, para os próximos 10 anos, a solução é privatizar e pagar pedágio. É preferível pagar um pedágio justo, que tem pedágio caro demais no Brasil e tem pedágio muito barato. A gente define um pedágio justo que vise pagar vise cobrir as despesas com as obrigações contratuais e que gera uma margem de retorno para o investidor, uma margem já definida no edital de licitação. Porque, nesse caso, quando a licitação é feita de forma com esse objetivo de ter menor tarifa, o retorno é grande para todo mundo. Para nós, transportadores, vamos ter condição de reduzir o consumo de combustível, de acidente de pneu, e até mesmo para o embarcador, que vai ter um frete mais barato pelo ganho de produtividade. Sem falar na segurança para a vida das pessoas, não é? Segurança para a vida e para o meio ambiente, né? Porque quando eu falo em consumir menos combustível, eu economizo para o meu bolso transportador, mas eu jogo menos gás carbônico também no meio ambiente. E aí compromete menos a saúde das pessoas. Agora, quando se fala da necessidade de privatizar, também se fala de janela de oportunidade para investidores interessados em investir nesse segmento, né? Se a gente pegar o mapa do Brasil hoje, onde é que estão as maiores oportunidades do ponto de vista das necessidades de privatizações e de concessões? Hoje a joia da coroa é a Dutra, né? É uma rodovia já matura, que está conservada, que já vem de privatizações constantes, e é o melhor trecho para poder explorar, tem um maior volume e que exige menos investimentos. Tanto é que na licitação estão colocando a obrigação de melhorar a 101, que é a forma que tem do governo ter recursos para poder melhorar uma rodovia, que é importante também. Mas a oportunidade do Brasil é no Brasil inteiro, vejo eu, porque você sai de São Paulo, Rio de Janeiro, vem para Minas Gerais, é passagem. Minas Gerais é um estado que tem rodovias precárias, precisa de muito investimento, e se melhorar as rodovias de Minas, o Brasil inteiro ganha. Porque quando você sai do sul para ir para o norte, nordeste, você passa por Minas Gerais. Então, acho que o investimento é oportunidade de negócio para o Brasil inteiro. Você pega o norte e o nordeste, tem um potencial de turismo muito grande, tem o desenvolvimento econômico que já ocorreu. E outro fato, né? Quando você faz uma infraestrutura de transporte boa, você atrai investidor. Porque ninguém vai construir uma fábrica para produzir qualquer bem de consumo se não tiver estrada para poder receber matéria-prima e para escoar a produção. E do ponto de vista da segurança jurídica para esse investidor, a gente ainda precisa? Precisa dar mais segurança jurídica e uma saída muito forte que está colocada nos próximos editais é permitir a arbitragem em caso de conflito entre a concessionária e o poder concedente, porque a arbitragem é mais rápida, mais séria. Eu não tenho nada contra o judiciário brasileiro, muito antes pelo contrário, eu acho que ele sempre tem procurado agir em respeito à Constituição, às leis federais, mas o prazo de tramitação de um processo no Brasil é longo. E você pega a arbitragem, e tem duas vantagens da arbitragem: a velocidade e o fato do árbitro ser pessoa identificada especificamente com aquele assunto que vai ser tratado. São profissionais que têm conhecimento técnico muito grande, técnico e jurídico,
muitas vezes na justiça é impossível. Você pega um juiz do interior e tem que julgar tributário, família, então é muito amplo o direito. Então, quando você pega uma vara especializada, o processo flui com mais rapidez e as decisões são mais acertadas, porque respeita a legislação, mas tem conhecimento técnico do econômico também. Muito bem, presidente Vander Costa, né, da Confederação Nacional dos Transportes. Quero muito agradecer ao senhor pela entrevista, dar boas-vindas aqui ao AgroMais. Vai ser sempre muito bom ter a CNT aqui para a gente discutir essa questão do transporte, que é tão fundamental para o agronegócio brasileiro, que é a grande mola, né, propulsora da nossa balança comercial, que dá sustentação para o povo brasileiro, que bota alimentos na mesa do mundo, e para isso vocês são fundamentais, né? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos também e entendemos que o agronegócio é o que está segurando o Brasil, está mantendo a alimentação, é um grande parceiro nosso. Eles produzem, nós transportamos, estamos sempre de mãos dadas para poder promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Muito bem, agradeço ao presidente Vander Costa, mas principalmente a você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Essa edição do Novos Caminhos fica por aqui, mas você pode rever esta e outras no canal do AgroMais no YouTube. Pode nos acompanhar pelas redes sociais, mas eu te peço, permaneça conosco aqui no AgroMais, o canal dedicado 24 horas por dia à agroinformação de qualidade.